Prezados irmãos, a primeira leitura de hoje eu acho que é muito significativa e nós temos que fazer uma pequena menção dela, porque ela mostra claramente a instituição do diaconato na igreja, quando então surgiu a figura do diácono. O diácono foi muito importante na igreja primitiva. Depois, com o crescimento do clero na Idade Média, a diaconia ficou um pouco que em desuso, porque havia um excesso de padres, de clero, de monges. Mas recentemente, nesses últimos 50 anos, quando nós de novo experimentamos uma diminuição no número de sacerdotes, a igreja então reabilitou a ordenação desses homens casados. Pode ser leigo, solteiro também, mas na maioria são homens casados, já maduros, que têm uma vida comprovadamente cristã e uma vida familiar estável, para que ajude no trabalho da evangelização e da distribuição dos bens e dos serviços da igreja. Então eu gostaria só de fazer essa menção para que a gente tivesse essa noção do quão importantes são os diáconos hoje na igreja, que surgiram exatamente por uma necessidade muito concreta no início, quando havia necessidade de gente que ajudasse o trabalho dos apóstolos. Então hoje são esses homens que ajudam, são membros do clero, são homens consagrados, inclusive com aquele peso de que, se vierem a ficar viúvos, não podem se casar novamente, seguindo então essa tradição da igreja. E eles são os que celebram casamentos, batizados, benzem as casas, ajudam na evangelização e nos trabalhos realmente pastorais e sociais da igreja. Na maioria das vezes são eles que administram as finanças, o trabalho caritativo. Então, a minha homenagem aos nossos queridos diáconos, que são realmente essa força viva da igreja hoje, como foi na igreja nascente. A leitura de hoje do Evangelho mostra esse trecho bastante conhecido do "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". É uma das frases de Jesus quase que antológicas, todo mundo sabe de Jesus essa frase. E ele, quando diz isso, nós estamos no capítulo 14 de São João. Eu sempre gosto de fazer essa menção, porque não é tão importante para nós decorar números de capítulos ou versículos, mas é interessante, no caso do Evangelho de São João, a gente ter como referência na cabeça o capítulo 13. O capítulo 13, o número 13 é um número assim, bastante folclórico, então a gente não esquece dele fácil não. Porque o capítulo 13 descreve, na versão de São João, a última ceia. E é interessante que São João não descreve, impressionante, ele não descreve a instituição da Eucaristia, o episódio do vinho e do pão, mas ele dá uma ênfase a uma coisa que antecedeu a instituição da Eucaristia no vinho e no pão, com a descrição do lava-pés, que é o único que fala nisso. Então a gente tem o 13 como esse Marcos, e após o capítulo 13, estava terminada aquela janta, então entra o processo final da vida humana de Jesus nessa terra. Quando você vê capítulo 14, ele dizendo assim: não perturbe o vosso coração, não se perturbe, não tenha medo, não fique atribulado, não fique preocupado, não quero que você se entristeça. É como se fosse realmente uma despedida, porque ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês, e depois eu volto para buscá-los, e quando eu vier, vocês vão estar comigo, e aonde estiver, vocês vão estar também. Por isso não fiquem preocupados, porque eu estou com vocês, e vocês o que falarem em meu nome o Pai vai ouvir, e vocês vão fazer tudo o que eu faço, e vão fazer até mais, porque agora eu estou com vocês aqui, mas eu vou estar depois junto do Pai intercedendo por vocês. Vocês vão ser mais fortes até do que são agora. E eles não entenderam, porque o Pai, caminho, vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir.
O coitado do Tomé dá mais um fora. O Tomé sempre fala umas coisas fora de hora, né? Se eu não puser, o Tomé parece eu, abre a boca, tem consequências, não é? Então ele diz, mas nós não sabemos o caminho, o senhor tem que... O caminho sou eu. Por isso que eu sempre digo, dá vontade de desligar o relógio, o tempo não passa, e a gente poder falar. Eu tenho certeza quantos de vocês que não gostariam agora de pôr para fora uma coisa que está no coração, no peito, aquela mágoa, aquela tristeza, aquele arrependimento, aquela vergonha, aquele medo, aquela sensação de vazio. Quanta coisa que está no nosso peito, e você diz, Jesus, eu estou com você e você vai ser mais forte, porque eu estou, cadê? Então a segunda leitura, Pedro responde para nós de maneira muito concreta. Ele fala, olha, Jesus foi rejeitado. E Pedro usa uma expressão muito bonita que é, ele é a pedra angular que foi rejeitada. Pedra angular, eu não entendo nada de construção, e pelo contrário, não sei mesmo nada, mas eu sei que, por exemplo, você quer construir uma casa, você faz o alicerce, faz um buraco, a valeta. Se você começa a construir então o alicerce, e começar a subir uma parede no meio, ela cai, você tem que pôr amarrios, tem que pôr aquelas colunas. Naquele tempo eles não tinham essas colunas de concreto que nós temos hoje, faz a forma, enfia aquela grade de ferro ou de aço e derruba concreto para dar consistência à parede. Eles faziam casas com muitos cantos e ângulos, porque quando você coloca uma pedra angular para começar uma construção, em cima dela um tijolo sai para cá, outro tijolo sai para cá, e eles vão se entrelaçando, dando consistência para a construção. Então se costumava chamar essas quinas de casa, o pé direito, de pedra angular, e ele foi rejeitado. Ele que é a base de tudo foi rejeitado. É isso que São Pedro está dizendo. Se ele foi, nós também. Quer dizer, muitas vezes a rejeição é explícita, nos perseguem, nos abandonam, nos traem, não nos levam a sério, e muitas vezes somos nós mesmos que não nos levamos a sério, não nos damos o respeito, ou muitas vezes é uma coisa que vem de dentro que a gente não sabe explicar. Quantos de nós que quantas vezes temos sentimentos que você não pode nem partilhar com ninguém, não é nem pela vergonha, é pela responsabilidade. Quantas vezes você, como pai, como mãe, como mestre, como patrão, você não pode abrir, mostrar uma fragilidade que consome, e você se sente nada, de repente cobrado, esperado, com todo o peso de uma estrutura sobre seus ombros, e você sem saber o que é, o que quer, aonde está, o que sente, o que pensa. Nessa hora você se sente nada, e a gente, quando se sente assim, a gente se auto-rejeita, e quando a gente se auto-rejeita, os outros sentem isso. Se eu não me amo, se eu não me dou respeito, se eu não me dou valor, eu sempre digo isso, você passa a desprezar os outros, porque se eu que sou o artista principal da minha novela, eu que sou o mocinho, não estou dando o papel de galã, quanto mais para o bandido, quanto mais eu trato mal os outros. A pessoa que trata mal o outro é porque ela não se ama. A pessoa que não consegue reconhecer o valor do outro é porque não sabe o seu valor, ela não tem espelho para se mirar. E o pior, a segunda coisa, é que os outros, quando vê que você não se dá o respeito, sobe em cima, desprezam e exploram mesmo. Se você não põe limite, se você não tem uma envergadura, se você não tem um perfil que você se autoimpõe e é coerente com ele, ninguém te dá valor. Isso é óbvio, eu sinto isso na minha vida, todas as vezes que brinquei, toda vez que pago caro por essa vulgaridade querendo agradar. Agrada, mas não dá resposta. Então a gente é culpado, a gente é o cavocador dos próprios buracos. É uma rejeição que a gente se autoimpõe e que acaba contagiando. E nessa hora então, em vez de você se perder, São Pedro fala, mas ele foi rejeitado e ele é a pedra angular. Então é a hora que Jesus fala, se você quer me seguir, se você quer no meu caminho, vais que nem eu, mesmo que estejam tentando me rejeitar, eu sei
que eu tenho um papel, eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho um valor, eu sei que eu tenho um perfil, um escopo, uma envergadura que me faz parecido com o Pai, e Ele se fez igual a nós para que nós sejamos iguais a Ele. Então é nele que eu tenho que me sentir acolhido, mesmo que o mundo me rejeite. Nele eu tenho que me sentir protegido, respaldado, feliz. E o São Pedro fala: aquele que não tem fé, a pedra que é para uns ângulo de construção, porque não acredita, é pedra de tropeço. Ele tropeça e cai. É isso que acontece na nossa vida. Vem a rejeição, vem o problema, a gente perde a linha, a gente xinga, a gente briga, quer dizer, aquilo que devia ser uma prova de crescimento, acaba sendo para nós uma oportunidade de queda, e nós nivelamos por baixo. A gente faz o jogo do outro, a gente entra no do outro, a gente entra no do mundo e se perde. A gente vive essas mentiras que o mundo nos propõe e perde a verdade dura, mas verdade vital do caminho de Cristo, que é cruz, que mata, mas que faz ressuscitar. É isso que ele fala: sigam o meu caminho, abracem a verdade, e vocês vão ter vida, vida nesta vida, e mais do que nessa vida, vida eterna no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.